Muito boa noite, senhoras e senhores. A gente está começando aqui mais um dos nossos Casual Crypto e dessa vez já fazia algum tempo, né, que a gente não se reunia aqui para poder fazer um podcast. A gente está com o Igor e o Bills, os times, né, o nosso time de analistas da gestora da Mercúrios, né, então que vão falar um pouco mais para a gente sobre tomada de decisão, sobre como conseguir investir melhor, né, e lembrando que para quem quiser, tiver algum interesse no fundo de investimentos da gestora da Mercúrios, é só entrar em contato no link que vai estar aí nos comentários, que a gente também vai mandar aí no chat para vocês. Igão e Bills, querem se apresentar aí pro pessoal, dar uma boa noite antes da gente falar do nosso tema? Boa noite. Eu sei, inclusive, que você tem uma coisa pra falar ali sobre a sua cerveja, né, o Bills, que você trouxe. Não, cara, aproveitando que a gente tá no clima happy hour, né? O pessoal sempre fala que a gente bebe muito. Eu vou continuar bebendo muito, mas pelo menos trazer alguma coisa interessante sobre essa bebida aqui, né? E hoje eu trouxe uma cerveja que eu gosto muito, tá? Que é uma Goose Island, na verdade, né? Uma IPA, tá? E eu queria contar uma historinha sobre essa cerveja, tá? Pra vocês não falarem que eu só estou bebendo, porque eu também estou trazendo alguma referência. Mas basicamente, primeiro eu queria contar pra vocês o que é uma cerveja, uma IPA, uma IPA, essa cervejinha aí que vocês devem ver no mercado o tempo todo, tá? Uma IPA, ela é uma derivação de uma cerveja chamada Pale Ale, que era uma cerveja bem comum lá no Reino Unido, tá? Eu não sei que ano que era isso, mas antigamente ela era uma cerveja muito comum no Reino Unido, que ela é uma cerveja um pouco mais encorpada, beleza? Aquela cerveja um pouquinho mais pesada de você tomar. E aí, na época dos comércios lá, o Reino Unido começou a transportar essa cerveja para a Índia, beleza? Em barril, nessa época a cerveja era transportada em barril de carvalho, beleza? Só que a cerveja chegava podre lá na Índia, ela estragava no meio do caminho, ela não se conservava porque era uma viagem muito longa. Vocês devem saber os caminhos das Índias, né, que você contornava toda a África, então basicamente a cerveja já chegava estragada para lá. Então o que eles fizeram? Eles falaram, pô, vamos colocar um ingrediente aqui dentro para evitar que ela se estrague. Quais são os ingredientes de uma cerveja? Água, lúpulo e malte. Uma cerveja boa tem esses três, né? As cervejas do Brasil, as Brahma da vida, eles colocam mais um monte de coisa que não presta. Mas uma cerveja básica é água, lúpulo e malte. E o lúpulo, apesar dele trazer o amargor da cerveja, ele é antibactericida, ele impede que a cerveja estrague. Então, basicamente, eles falaram, pô, vou pegar essa Pale Ale e vou encher de lúpulo aqui dentro para que ela chegue na Índia ainda viva. Beleza, deu certo. Ela chegou lá na Índia, ela não estragou no meio do caminho, só que ele colocou tanto o lúpulo, mas tanto lúpulo, que ela chegou lá com um amargor muito forte, praticamente intragável. Aquela cerveja que você toma, ela é muito forte, muito amarga. E aí, basicamente, virou uma nova vertente de cerveja, porque quando todo mundo foi tomar essa cerveja que chegou com um monte de lúpulo lá na Índia, eles tomaram e falaram, porra, é forte, mas é muito boa. E aí virou uma vertente, virou a Indian Pale Ale, a IPA, que todo mundo conhece hoje, né? E um cara de Chicago, que estava lá na Inglaterra, quando a IPA já era famosa lá, ele tomou a IPA, gostou muito e falou, vou lançar uma cervejaria que produz essa IPA nos Estados Unidos, porque antes a IPA ela era uma cerveja originária que só existia lá no Reino Unido. E aí, basicamente, ele criou essa cervejaria em Chicago para começar a produzir essa cerveja, a IPA. E ele deu o nome de Goose Island graças a uma ilha lá perto de Chicago que tinha vários gansos, porque os navios derrubavam muito grão lá e o grão se acumulava nessa ilha e o ganso ia lá para comer. E aí ele criou essa cervejaria. E a cervejaria, ao longo do tempo, ela foi virando referência em cerveja artesanal. Tanto é que eles têm um lema que eles falam, a gente não vai fazer a única cerveja que você vai beber. A gente vai fazer as melhores cervejas que você vai beber. Então o foco deles é foco em qualidade. Basicamente, toda vez que saía uma cerveja nova, uma cerveja artesanal nova, eles falavam, beleza, a gente vai fazer ela, mas a gente vai fazer a melhor versão dela. Em 2011, eles foram comprados pela Ambev, tá? A Goose Island. Hoje a Goose Island é uma marca da Ambev. Em 2021, eles foram a primeira cerveja do Brasil a criar uma coleção de NFT. Então, trouxe aí a cerveja para conseguir beber com qualidade e algumas curiosidades aí para mostrar um exemplo de uma empresa que é exemplo de qualidade, inovação e cripto também, né? Porque eles lançaram a primeira coleção de NFTs dele. Eles te pagaram pra falar isso aí tudo que você falou agora? Cara, não. Inclusive, se alguém da Goose Island ou da Ambev tá assistindo esse podcast, entre em contato comigo aqui, porque eu gasto muito dinheiro com essa cerveja aí e eu tô querendo parar de gastar, tá? Mas eu acho que é só isso, Carlinhos. Vou te servir aí, não. Quer se apresentar aí pro pessoal? Falar alguma curiosidade que você deve ter preparado, eu imagino, não também. Não tem nenhuma curiosidade, não. Ele só criticou a Brahma, achei isso um absurdo. mas é isso. Fica pessoal, aí, boa noite, pessoal. O tema da live de hoje, depois a gente ter essa explicação de 15 minutos sobre a cerveja que o Bills trouxe, é para falar um pouco com você sobre dois dos que talvez sejam os... que com certeza estão
entre os ecossistemas de cripto mais promissores para os próximos anos, quando a gente está olhando para o mercado, para investimentos com bons fundamentos, que são o ecossistema da Ethereum e também o ecossistema da Cosmos, que tem algumas propostas bem diferentes. Eu tô com uma apresentação aqui, eu vou pedir para a produção colocar ela na tela aí, pessoal. Me confirmem aqui nos comentários quando vocês estiverem vendo ela, por favor, que eu vou só passar ali uma geral para ficar um pouco mais didático, e aí o Igor e o Bills, que estão sempre olhando essas questões de infraestrutura e também de tomada de decisão para investimentos em cripto, vão falar para vocês, tá? Bom, a minha apresentação agora já está aparecendo aqui na tela. O que vocês estão vendo é uma simplificação do que seria o ecossistema da Ethereum, né? Então, sempre que a gente for pensar em ecossistema, pensa que aqui a gente tem esse círculo com a logo da Ethereum, que está representando a rede da Ethereum, e aí por cima desse círculo vão surgir algumas outras coisas que aqui no caso são as aplicações. Aqui a gente tem a Uniswap, que é uma corretora, a gente tem a OpenSea, que é um mercado de NFTs, e a Aave, que é como se fosse um banco descentralizado. O que é interessante notar aqui, e eu acabei de circular em azul claro e em rosa essas partes. Em azul claro, a gente tem aquilo que é a infraestrutura, e em rosa, a gente tem aquilo que é a aplicação. E o ecossistema da Ethereum é feito de infraestrutura e de aplicações. Em contrapartida, a gente tem uma outra maneira da gente querer fazer o ecossistema, né? Pensa que a infraestrutura é como se fosse uma cidade e as aplicações, elas são como se fossem empresas. Então, quando alguém quer criar uma aplicação na rede da Ethereum, ele não tem que fazer tudo do zero. É como se você tivesse uma empresa, mas você já vai encontrar na cidade a rede de esgoto, a rede de energia elétrica, as pontes, as estradas todas construídas. E aí, né, posteriormente, a gente também tem outras maneiras de tentar criar... Opa, deixa eu ver aqui... tá, vocês estão conseguindo ver a minha apresentação, né, pessoal? A gente tem outras maneiras de tentar criar esse ecossistema, e aí a gente tem o ecossistema da Cosmos, por exemplo. E o que eu quero que vocês percebam aqui, agora com esses círculos coloridos que vocês também estão vendo. Repara que no ecossistema da Cosmos a gente tem uma maneira diferente de separar aquilo que é infraestrutura e aquilo que é aplicação. Tem duas versões dessa história, né? E as duas estão certas. Você pode falar que todas as aplicações têm a sua própria infraestrutura, ou então você pode falar que cada infraestrutura só tem uma aplicação, né? No final das contas, acaba dando na mesma, mas a gente tem esse panorama aqui. Então, de um lado, a gente tem esse ecossistema da Ethereum, que a gente chamaria de uma blockchain um pouco mais generalista, uma rede com uma infraestrutura e em cima dela várias aplicações, e que é o líder do mercado no momento. E de outro lado, a gente tem as redes da Cosmos, que são redes, né, várias redes, e cada uma delas com uma aplicação diferente, que a gente também chama de app chains, ou seja, redes e que cada uma delas tem um aplicativo. E aí, fazendo nessa explicação básica de como cada um desses ecossistemas funcionam, né, eu queria passar a bola então para o Igão, dar para a gente uma geral ali desse funcionamento, né, de Ethereum, do funcionamento do ecossistema da Cosmos. Qual que você acha ali que seriam as principais diferenças, as principais vantagens e desvantagens entre cada uma, sabe? Entendi. Do ecossistema da Ethereum, o que a gente pode falar é que assim, a Ethereum ela é a primeira plataforma de smart contract, né, de contrato inteligente, então ela permite que essas aplicações sejam criadas em cima da sua cidade, que foi uma analogia muito boa que o Carlos falou. Só que ela é uma cidade que ela pode ser considerada assim, uma cidade generalista. Ela é uma cidade que ela não necessariamente vende um produto, ela tem um setor muito bem estabelecido. Ela tem vários serviços ali, serviços de diversos setores. E a Ethereum, ela surgiu com os seus primeiros softwares, né? Basicamente criados de uma maneira que eles não geravam muita flexibilidade para que as aplicações elas pudessem inovar muito. E por conta disso, as aplicações elas ficavam muito travadas na maneira como a Ethereum foi construída. Diferentemente, quando a gente olha para um ecossistema da Cosmos, que além de ele ser um ecossistema, ele também pode ser visto como um conjunto de ferramentas, um conjunto de protocolos, assim como por exemplo, a internet, para que você crie aplicações centralizadas e que elas possam ser customizadas de alguma forma. Isso porque o modelo da Cosmos é um modelo menos engessado que o modelo da Ethereum. Qual que é as vantagens e as desvantagens de cada um modelo? No caso de uma blockchain mais generalista como a Ethereum, ela acaba sendo mais testada, ela acaba tendo uma documentação e ela acaba tendo kits ali de desenvolvimento e até para você eventualmente replicar uma aplicação, criar uma aplicação, fazer uma atualização, que eles são mais antigos.
Só que no modelo igual a Cosmos de AppChain, né, você consegue personalizar melhor essa blockchain, no caso uma AppChain, para que ela atenda uma demanda específica. Então, que ela atenda a demanda de um determinado grupo de usuários. A desvantagem do ecossistema da Cosmos em específico é que ele não tem o mesmo nível de tanto que é uma palavra específica, né? Mas assim, o nível de composabilidade, integração, comunicação que a Ethereum tem. As coisas na Ethereum elas são feitas de uma maneira, como está no slide ali que o Carlos tinha mostrado, mais fechadas, assim, no final do dia está todo mundo dentro da Ethereum. No ecossistema da Cosmos, a Cosmos mesmo, a Cosmos Hub, ela não representa todo o seu ecossistema. Essas appchains elas podem se comunicar entre si sem necessariamente se comunicarem com o protocolo base. Isso tem um ponto positivo, porque elas podem se comunicar diretamente, mas tem um ponto negativo que elas perdem um pouco ali talvez do intuito de estarem num ecossistema compartilhado. Espero que tenha ficado claro. Acho que ficou claro, sim. E como que você vê meio que a concorrência desse ecossistema da Cosmos, né? Até se você também quiser falar alguma coisa assim nesse sentido, Bills, vendo essas duas tendências assim, né? A gente tem a tendência das appchains e também a tendência de blockchains um pouco mais generalistas, né? De cidades que cada uma delas tenha uma empresa só e do outro lado uma grande cidade com várias empresas nela, né? Que seria a proposta da Ethereum contra a proposta da Cosmos. Como que você vê esse processo de dinâmica competitiva assim entre os dois? Cara, muito legal, boa pergunta. Eu acho que uma comparação muito legal é a comparação de sistemas operacionais de celular, né? O iPhone ele foi lançado lá em 2007. E antes do iPhone, basicamente não existia o conceito de smartphone, né? Na verdade, existia o conceito, mas esse mercado era muito pequeno. Então, não é completamente errado a gente falar que o iPhone ele fundou o mercado de smartphones ali. E logo depois, a Google veio e copiou basicamente o que a Apple estava fazendo, né, com o Android. Na verdade, ela não lançou um celular. A forma dela de entrar nesse mercado foi lançando um sistema operacional. E qual que era o valor ali basicamente do Android? O Android ele era mais customizado, ele era um ambiente de desenvolvimento menos fechado do que era o iOS com o iPhone. Tanto é que hoje existem diversos celulares, diversas marcas que utilizam o sistema operacional da Android, né? Então, basicamente, a gente está falando que teve um cara que fundou o setor, que era muito grande lá no começo, dominava o setor, mas que ele era ali um pouquinho mais fechado, e chegou um outro cara logo depois, que, vou dizer assim, ele copiou o que estava sendo feito com a iOS e fez um sistema um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais personalizável, um pouquinho mais amigável para o desenvolvedor que estava querendo começar a desenvolver um celular ali, um smartphone, e que precisava utilizar algum sistema operacional para aquilo e não queria utilizar seu sistema operacional próprio. E essa é uma analogia muito boa, na minha visão, ao que está acontecendo com o mercado de plataformas de contrato inteligente como um todo. A gente teve a Ethereum, que lançou esse conceito, né, criou esse conceito de uma plataforma de contrato inteligente, de uma máquina de Turing completa ali, e ela vem dominando esse mercado desde então, mas tem outros players que vêm correndo atrás da Ethereum. Eu não gosto de olhar para esses players para quem se vende, quem tenta emplacar uma narrativa de Ethereum Killer, no sentido de eu vou tomar o lugar da Ethereum. Eu acho que esses players, eles não vão ter o espaço deles. Mas eu gosto muito de ver o cara que se coloca como uma proposta de valor de trazer uma diferenciação tecnológica para o que a Ethereum está trazendo, né? Quando a gente faz uma comparação, embora seja a thumb da live, no sentido de Ethereum ou Cosmos, qual é melhor? Na verdade, qual é melhor para quem? Essa deveria ser a pergunta. A gente primeiro tem que olhar o usuário, tem que olhar o que a pessoa está buscando quando ela vai construir, desenvolver algo em uma plataforma de contrato inteligente. E o que a Cosmos oferece é um ambiente mais personalizável, mais amigável para o desenvolvedor, que permite que ele faça as coisas menos, vou dizer assim, engessada, né? Ele desenvolva em uma plataforma que é menos engessada, que ela se adapta mais às vontades desse desenvolvedor. E o que vai fazer com que a Cosmos ela tenha adoção, ela cresça? Aparecer mais pessoas, acho que são 2 pontos aí, né? Primeiro, aparecer mais desenvolvedores, mais empresas, mais pessoas querendo essa proposta de valor, querendo desenvolver em um ambiente um pouquinho mais livre de desenvolvimento, em um ambiente em que as ferramentas que a Cosmos oferece, o SDK da Cosmos, o IBC de comunicação da Cosmos, que são ferramentas que a Cosmos oferece para você construir a sua aplicação ali dentro. Então, aparecer mais pessoas querendo utilizar esse tipo de tecnologia. E o segundo ponto, que é um ponto de dinâmica competitiva que eu acho que é super válido a gente discutir hoje, que é a Ethereum não conseguir oferecer o mesmo nível de personalização e, vou dizer assim, não ser tão amigável quanto a Cosmos é com o desenvolvedor, entendeu? A gente vê que a Ethereum está caminhando para um lado em que a gente pode ter Layer 2 que ofereçam o mesmo grau de personalização que a Cosmos oferece, entendeu? Então,
é enxergar se tem um caminho em que a Cosmos vai continuar oferecendo um grau maior de personalização, um grau maior de liberdade para o desenvolvedor frente ao que ele pode enxergar na Ethereum. Porque se a Ethereum oferecer isso, aí eu imagino que fica um pouquinho difícil para a Cosmos competir. Mas por infraestrutura, como a Ethereum é desenhada hoje, eu acredito que não seja o que ela quer. Entendeu? Então, em linhas gerais, a Ethereum ela é uma plataforma de contrato inteligente, ela é um sistema operacional ali que ela é desenhada para um tipo de cliente específico. A Cosmos é desenhada para outro tipo de cliente. E hoje eu não enxergo as duas como concorrentes. Eu enxergo as duas como complementares e a Cosmos ainda ter dificuldade. Eu acho que a Cosmos hoje já tem um ecossistema super grande, um ecossistema super legal. Mas para ela crescer, é esse tipo de cliente dela que tem que vir para a blockchain e não ela querer roubar clientes da Ethereum, tá? Porque eu acho que esse segundo movimento é muito menos improvável, porque como eu falei, eu não enxergo as duas como concorrentes. Inclusive tem uma análise muito boa que a Delphi fez comparando principalmente a Cosmos, e assim, depois do crash da Terra no ano passado, o ecossistema da Cosmos ficou um pouco colapsado, assim. Uhum. E hoje, quando você olha os principais AppChains da Cosmos, vai somando ali a quantidade de capital travado, volume total que está sendo transacionado, número de desenvolvedores, eles têm chegado a um patamar muito interessante. E assim como o Bills falou, diferente de uma aplicação, como por exemplo a Uniswap, a Aave, numa blockchain generalista como a Ethereum, a própria dinâmica de produto que os desenvolvedores de uma blockchain criam no ambiente da Cosmos tem meio que um objetivo bem diferente, assim, não é concorrente ao da Ethereum, porque eventualmente o cara que cria uma aplicação dentro da Ethereum, ele quer se beneficiar do ecossistema da Ethereum, da quantidade de volume, de capital travado que todo o ecossistema oferece. Às vezes o desenvolvedor, o grupo de aplicações que vai para Cosmos, ele está realmente interessado em criar uma AppChain que às vezes ela funcione como uma AppChain quase, não diria ele soberana, mas que ela funcione por conta própria. Acho que o movimento da DeWi e de UX representou muito isso. Eles estavam ali no ecossistema da Ethereum e agora eles estão transicionando para o ecossistema da Cosmos, porque o time fundador por trás visualiza que o produto da DeWi e de UX ele não necessariamente precisa ser um produto ali que é altamente integrado com o ecossistema, como acontece com alguns projetos dentro da Ethereum. Isso é bem legal, cara. Eu queria levantar esse ponto porque eu falei que eu não vejo a Cosmos roubando os usuários da Ethereum, né, e os desenvolvedores da Ethereum e tudo mais. E aí, se não apareceu, deveria aparecer nos comentários alguém me questionando. Beleza, movimento de YGX. Uma das principais Layer 2 da Ethereum, né, que utilizava ali a tecnologia da StarkX como base para o seu desenvolvimento, ainda está na Ethereum, mas está migrando para a Cosmos, para ser uma AppChain da Cosmos. E o próprio time deles, a gente consumiu bastante conteúdo, conversamos com o pessoal da YGX e eles falaram, cara, o que a gente precisava, a Cosmos nos oferecia. E o que a Ethereum oferecia não era o que a gente precisava. Então foi justamente uma questão que é aquela frase difícil que a gente sempre fala de product market fit. O seu produto, ele se encaixar com o que os seus clientes querem. E justamente a Cosmos ela oferece um produto para um tipo de cliente. A Ethereum ela oferece um produto para outro tipo de cliente. Voltando para a comparação iOS e Android, o iOS hoje, a Apple como um todo, ela gera muito mais valor, ela absorve muito mais valor, ela tem muito mais receita em cima do iOS, em cima do iPhone, do que o Android. Tá? Ela consegue capturar muito mais receita em cima disso. Por quê? Porque é um produto caro, é um produto mais fechado, tá? E tem um perfil de usuário ali específico pro iPhone. Mas hoje, em número de usuários, o Android ele tem 70% do mercado. 70% dos celulares existentes no mundo usam o Android. Por quê? Porque esse público ele quer o Android. Ele quer o grau. Variações, né? E existem variações, exato, de produtos construídos em cima do Android, o que não pode existir em cima da Apple. Então, apesar da Apple e o iOS ainda ter muito valor, e ter muito caso de uso, e ter muito usuário, o Android ele cresceu muito dentro do usuário que ele estava lá disposto a oferecer um produto mais personalizado. Inclusive veio um comentário aqui justamente do Will. Ele falou, olha, como que tá esse movimento de migração da DYDX, né? A DYDX, ela é um caso tão importante, igual o Bills falou, ele é muito simbólico, porque ele é uma das soluções que estava lá na rede da Ethereum e falou, pô, eu vou sair daqui e vou lá para a rede da Cosmos, né? Essa questão desse motivo deles terem migrado para lá tem muito a ver com essa liberdade maior que eles ganham,
mas junto com essa liberdade eles também ganham mais responsabilidade, né? Eles têm que se preocupar mais com questões de segurança, de infraestrutura, que antes, se eles estivessem na Ethereum, eles não teriam que se preocupar, né? Então, esse embate entre as app chains, né? Ou seja, redes próprias para cada uma das aplicações, cada empresa tem a sua própria cidade, e de ter uma cidade enorme com várias empresas, né? Esses dois ecossistemas, eles podem ter essa questão, igual vocês falaram, de públicos-alvos diferentes, né? Então, uma empresa ela pode estar disposta a falar, olha, eu vou construir a minha própria cidade e aí eu vou conseguir colocar os portos, os aeroportos, a rede de eletricidade da maneira que eu quiser para poder melhorar o meu produto. Mas ela também ganha mais responsabilidade, tem que ter mais preocupação com segurança pública, com a estrada que ela está fazendo ali, enquanto que se ela estivesse lá na rede da Ethereum, para o desenvolvedor, em algumas situações pode ser mais simples, né? Exato, tipo, eu ia comentar exatamente isso, assim, eu não sei se para esse exemplo específico, talvez comparar a Ethereum com a Apple seria o melhor exemplo, mas para comparação Ethereum Cosmos, chamar talvez Ethereum de Apple e Cosmos de Android talvez faça sentido, porque a vantagem de uma aplicação ser criada na Ethereum é justamente a gente estar falando da plataforma de contratos inteligentes mais segura que tem. Hoje, inclusive, se você parar para pensar, por que uma empresa utilizaria talvez a blockchain da Ethereum e não utilizaria uma blockchain privada, é justamente pelo nível de segurança que a Ethereum proporciona. E todo esse aspecto meio de infraestrutura debaixo dos panos, uma aplicação ela não tem que se preocupar tanto quanto se ela estivesse no ecossistema da Cosmos. Então é mais ou menos nessa linha mesmo. Antes da gente passar aqui para o nosso próximo tópico e falar um pouco mais do desenvolvimento da Ethereum, antes da gente comparar no final e ver qual dos dois ecossistemas é mais promissor, tem uma dúvida aqui muito boa do CryptoGame. Ele falou, olha, eu acho que no meio entre Ethereum e Cosmos estaria a Polkadot. Ela é um app, os aplicativos que querem liberdade como a da Cosmos, e a segurança compartilhada como a da Ethereum tem lá a Polkadot, como talvez esse meio termo, né? Ele tem a segurança e ao mesmo tempo essa personalização. Vocês concordam com essa comparação? Cara, eu particularmente não concordo. Assim, acho que durante um tempo ficou essa visão de tentar colocar Ethereum, Cosmos e Polkadot meio que num espectro, assim, né? Você escolhe um ou você escolhe outra coisa. Porque, simplesmente por uma questão específica, você criar uma aplicação dentro desses ecossistemas, por exemplo, da Ethereum ou da Cosmos, ele é feito de maneira despermissionada, ele é feito de maneira assim, você não necessariamente precisa pedir a permissão para alguém para poder criar uma aplicação. No caso da Polkadot, você tem uma dinâmica econômica envolvida, que é vencer os leilões da parachain. E assim, obviamente, você vai se beneficiar ali de uma segurança compartilhada, assim como acontece na Ethereum, e você vai conseguir personalizar igual a Cosmos, mas você não vai ter meio que a flexibilidade de criação que o ecossistema da Cosmos tem se mostrado, né? Porque o movimento orgânico de aplicações que estão sendo criados lá, eles podem acontecer sem necessariamente depender do token Atom, depender ali do hub da Cosmos mesmo, entende? Diferente da dinâmica da Polkadot. Entendi. Bom, pessoal, vou seguir aqui na minha apresentação. A rede da Ethereum que eu mostrei aqui para vocês nesse desenho, ela é um pouco mais simples do que a infraestrutura da Ethereum é na prática, né? Lembrando que aqui, isso que está com círculo azul claro é o que a gente chama de infraestrutura, onde está com círculo rosa claro é o que a gente chama de aplicação, e cada um dos ecossistemas que estão competindo nesse mercado em alguns sentidos ou se complementando em outros, eles são compostos da união de infraestrutura com aplicações. Com o desenvolvimento da rede da Ethereum, surgiram outras infraestruturas que são as redes de segunda camada da Ethereum. O objetivo dessas redes é permitir que os usuários eles consigam acessar os usos da Ethereum com uma certa segurança que a Ethereum oferece, né? Mas é certa segurança entre aspas, porque ainda tem algumas vírgulas ali, né? Algumas coisas mais complexas. Só que nessas redes eles também têm os aplicativos que estavam lá na rede da Ethereum. Ou seja, a segunda camada ela serve para você conseguir acessar isso de forma mais rápida e mais barata. E aí a gente tem redes igual a Optimism, igual a Arbitrum, igual a Polygon. E aí até um ponto que o Bill chegou a comentar, essas redes em alguns sentidos, né, elas podem tentar competir um pouco mais com o ecossistema da Cosmos e até com outros ecossistemas, tentando oferecer essa solução um pouco mais personalizada, digamos assim. E no desenvolvimento da Ethereum daqui para frente, a gente vai ter uma IP
que é uma proposta de melhoria da Ethereum que está sendo tratada como uma das prioridades para esse ano, que é a EIP 4844. E ela vai agir justamente em alguns pontos que vão afetar essa relação entre essas redes de segunda camada da Ethereum e a rede principal da Ethereum, né? Elas vão tentar baratear custos, entre outras coisas, para boa parte dessas redes de segunda camada. E aí eu queria pedir para vocês, Igor e Birs, comentarem para a gente o que é essa EIP 4844, né? Que vai ser um ponto muito importante do desenvolvimento do ecossistema da Ethereum, e também para poderem até falar, se vocês quiserem, sobre os próximos passos, né, de desenvolvimento geral do ecossistema da Ethereum. Assim. Legal. Posso começar? Claro. Vou tentar fazer uma analogia aqui para melhorar a minha didática. Tem uma analogia muito legal que eu gosto que o CEO um dos cofundadores da Polygon usa para definir o que é uma segunda camada, né? Ele fala assim: pensa que a Ethereum é o piso básico de um shopping. Ele é o piso com estacionamento, é o piso com área de alimentação, é o piso com todas essas coisas básicas, né? Qualquer shopping oferece. As segundas camadas, elas são meio que as lojas que são construídas em cima desse piso básico, onde que você tem lojas meio específicas, né? Lojas para poder atrair mais usuários e esses usuários conseguirem utilizar certos produtos. No caso de uma blockchain, isso acontece para você aumentar a escalabilidade e baratear, melhorar a experiência para o usuário. O que é essa EIP 4844 que a gente tanto fala? Ela meio que tenta criar, e eu vou tentar usar a minha analogia do shopping. Hoje, as aplicações dentro da Ethereum, assim como as segundas camadas, elas são várias lojas dentro desse shopping. Só que elas são vistas como lojas iguais, assim. Então, a Arbitrum, que é uma segunda camada, ela é uma loja, assim como a Uniswap é uma loja. E por conta disso, elas pagam um aluguel parecido para Ethereum. Só que o que está acontecendo? A Arbitrum, que é uma segunda camada, ela visa escalar o ecossistema da Ethereum, ela visa escalar a quantidade de transações e baratear. E para ela melhorar a experiência do usuário para os seus usuários, ela precisaria, vamos pensar assim, de um espaço dedicado dentro desse shopping para que ela pudesse pagar mais barato, atrair mais usuários e conseguir ter ali mais espaço para mais usuários poderem vir para sua loja e, inclusive, criar lojinhas ali dentro, que são as aplicações dentro de uma segunda camada. Então, o que a Ethereum está resolvendo fazer? Ela está resolvendo, dentro do seu shopping, criar um espaço só para essas lojas que são chamadas de segundas camadas. E aí essas segundas camadas, elas vão pagar digamos assim, um aluguel, mas vão pagar uma taxa que não vai competir com as aplicações que estão na camada base na Ethereum. Tentando deixar isso um pouco mais tangível, a Uniswap, quando ela estiver a Uniswap dentro da Ethereum e a Arbitrum dentro da Ethereum, elas vão competir por espaços diferentes dentro do bloco da Ethereum. Então elas vão pagar taxas diferentes. E isso promete baratear muito as transações para esses rollups, né? Para essas segundas camadas, basicamente dedicando esse espaço só para projetos de segunda camada. Então, só para ver se... Bom pra cacete, né? Vamos ver então. E aí me corrija se eu estiver errado aqui. A gente tem a rede da Ethereum, ela vai oferecer esse serviço de infraestrutura, e aí lá dentro, né, como se fosse um shopping ou como se fosse um país, você tem que usar a moeda da Ethereum, né, que Exato. É o ETH, né? Então é um país, né, que é Ethereum, é infraestrutura, é uma cidade, e ali você tem que usar a moeda deles. E aí a gente tem as aplicações lá dentro, né, que são essas empresas, mas a gente também tem como se fossem ilhas do lado dessa grande ilha da Ethereum e que elas querem criar o espaço para mais empresas serem construídas. Só que hoje, essa ilha aqui ela tem que competir com a empresa que está dentro da ilha zona maior, só que não faz sentido, né? Ela deveria ter uma prioridade, porque se essa ilha menor tiver uma prioridade para usar a ilha grande, ou seja, se uma solução de segunda camada igual a Polygon ou igual a Arbitrum ou a Optimism tiver uma prioridade, ela pode abrir espaço para várias outras empresas entrarem lá dentro e aí baratear mais ainda os custos para essas empresas que estiverem dentro dessas ilhazinhas menores. Exatamente. E para o usuário final ele tem uma experiência ainda melhor. Entendi. Tem inclusive uma dúvida aqui do Wendel, eu acho que é isso, agora eu acho que eu assisti. Wendel. Ele falou, olha, então qual que seria a utilidade da rede principal ali da Ethereum se depois que a gente tiver essa EIP 4844, as redes de segunda camada da Ethereum elas vão se baratear ainda mais? Qual que seria a utilidade dessa rede de primeira camada da Ethereum para o cara que é um usuário do varejo, né? Ela vai ser abandonada, as redes de segunda camada elas vão de alguma maneira substituir a Ethereum, porque, né, elas vão ficar ainda mais baratas, e aí para o Wendel parece que ficou essa impressão, poxa, então para mim a rede da Ethereum mesmo vai ficar inútil, eu vou só usar a rede da Optimism ou então a rede da Arbitrum porque eu sou um usuário do varejo, né? Eu quero pagar uma taxa muito mais barata. Sim, é isso que a Ethereum quer.
No final do dia, o usuário ele vai se encaminhar para onde as melhores aplicações elas estiverem instaladas. E se as melhores aplicações e as melhores experiências estão dentro dessa loja, esses usuários obviamente vão migrar e às vezes eles vão interagir com uma segunda camada, às vezes sem saber que estão interagindo com uma segunda camada. Né? Qual que vai ser a função da Ethereum? Vai ser fornecer a segurança e garantir que essas lojas, essas segunda camadas, elas continuem seguras. Então, o valor da Ethereum vai ser em criar um efeito rede, né? Criar meio que ali um ecossistema, uma plataforma que ele garanta a segurança e garanta que essas segundas camadas elas possam criar ecossistemas, criar estratégias completamente únicas que sigam ali suas vontades, mas sempre se beneficiando da camada base. E continuando a analogia, né? Utilizando ali a segurança, os guardas do shopping, utilizando o estacionamento, utilizando toda essa infraestrutura que a camada básica já possui. No final do dia, a Ethereum vai virar eu gosto muito dessa expressão, né? Mas a Ethereum ela vai virar uma vendedora de bloco. Ela vai vender espaço nos blocos para que essas segundas camadas consigam armazenar as suas informações e garantir que aquelas informações estejam seguras. É analogia, como um shopping ele vende o aluguel ele vende os slots, né? Ele vende as vagas do shopping dele, né? O shopping ele tem uma vaga limitada e você pega um shopping, sei lá, um shopping em Cidade Jardim. Você não vê nenhum espaço vazio lá. Todo espaço tem loja, é um leilão para você estar lá, porque Perfeito. é um espaço muito concorrido, porque a infraestrutura daquele shopping é muito boa, né? Só complementando o que o Igor tava falando também, a Ethereum ela tá fazendo um movimento de migrar a atividade da camada base dela, migrar a atividade ali debaixo do piso do estacionamento, que era um puxadinho, né? Então tinha segurança, tinha praça de alimentação, uma loja do lado. Então o que ela tá fazendo? Ela tá incentivando que a atividade migre para as segundas camadas, migre para os outros andares, entendeu? Óbvio, vão ter aplicações que vão continuar ali no piso, mas a tendência é que a maior parte dos usuários migrem para essas segundas camadas. Hoje, para você fazer uma transação ali numa segunda camada, você paga subcentavo. Isso já é muito barato, tá? O próprio Vitalik que fez uma conta lá que ninguém entende de onde surgiu, que uma taxa de transação deveria ser, eu acho que $0,05, né? Por aí. Alguma coisa do tipo. Mas independente dessa conta, pós-Proto Danksharding, que é a IP 4844, essa taxa ela deve se baratear coisa entre 8, 10 vezes. Tá? Então a gente está falando em uma era em que roll-ups, em que segunda camada, transacionar ainda Ethereum vai ficar muito mais barato do que é hoje. Entendeu? E a gente acredita de verdade que esse é um gatilho muito grande para a atividade dentro da Ethereum. Não só dentro da Ethereum, mas atividade dentro de Layer 2. Eu enxergo, quando a gente olha aqui para 2023, a gente está parado aqui, gestores, analistas, a gente precisa definir, eu tenho meus analistas aqui, eu tenho meus investimentos, eu preciso olhar para 2023 e falar, para o que eu vou olhar? O que eu vou gastar meu tempo estudando? O que é relevante e que vai gerar demanda por ativos e que vai gerar atividade ao longo de 2023? O meu primeiro tópico é 4844, é IP 4844. Por quê? Porque você vai mudar tanta dinâmica de interação de Layer 2 com a blockchain Ethereum em que você deve fomentar muito a atividade dentro dessas segunda camadas e você deve atrair uma base de usuários muito grande, porque você vai baratear muito e esses caras estão esperando, tá? Muitos desenvolvedores, isso daqui que é o mais importante, tá? A gente está vivendo um bear market, então tem muita Layer 2 que está com muito projeto, que está com muito, vou dizer assim, carta na manga para atrair atividade, para atrair o usuário, e ela está só esperando a IP 4844. O mercado está esperando isso. Está esperando para falar, beleza, agora passou a IP 4844, eu vi como isso afetou meu projeto, porque pode muito bem dar errado, tá? Pode muito bem ter algum problema durante a IP e isso afetar de alguma forma a Layer 2. Então parou. Eu vi como que tá o jogo a partir de agora, beleza. Agora é a hora de eu crescer. Então é como se as Layer 2 estivessem um pouco em estado de inércia até lá, e aí a gente destravasse uma nova fase de crescimento para ecossistema de Layer 2 pós essa IP 4844, tá? Então a gente aqui considera uma atualização, um movimento bem interessante que está para acontecer esse ano, não só em termos de infraestrutura, mas em termos de barateamento e crescimento de atividade no ecossistema de Layer 2 como um todo, tá? Eu acho que vai mudar bastante o jogo depois disso. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui entre o que foi o merge foi um grande marco técnico e extremamente difícil e que mudou bastante ali da estrutura econômica do Ether, né? Mas ela mudou a usabilidade. Exatamente, não mudou muito meio que... Exatamente, a dinâmica competitiva entre, por exemplo, projetos de segunda camada não mudou. Agora, a IP 4844 ela tende a ser um marco muito importante, principalmente quando a gente
leva em conta que vários dos projetos, assim como o Bills falou, eles não foram lançados ainda. Então, se a IP 4844, e muitos analistas, a gente fala aqui, mas alguns analistas fora também comentam bastante, dependendo de quando ela for lançada, ela pode gerar um efeito que ela vai auxiliar, ela pode auxiliar, na verdade, a criação do efeito rede dos rollups que já foram lançados, porque esses caras vão ficar ainda mais barato, esses caras podem criar marca, esses caras podem atrair mais usuários. Então, assim, isso não é cravado em pedra, mas a questão é que as possibilidades que a IP 4844 fornecem são muito maiores do que o Merge forneceu. Então a gente está falando de uma criptomoeda que é Ethereum, ela passou por uma enorme atualização que todo o mercado estava olhando, que era o The Merge, mas agora vem uma atualização que tem muito menos gente olhando e que essa vai ter um impacto prático que o The Merge não tinha, né? Que é a IP 4844 e que deve baratear as taxas para boa parte desses usuários varejo, né? Então, o The Merge ele arou o terreno. Né? O Merge ele basicamente arou o terreno, organizou a estrutura para que a Ethereum entrasse na era da escalabilidade. Pós IP 4844 a gente entra na era da escalabilidade da Ethereum. Entendeu? E basicamente a gente recebeu bastante pergunta, né? Pô, o que o The Merge muda para o usuário? Não muda nada. Na época o The Merge ele não foi desenhado para mudar para o usuário, mas agora, se você quer transacionar em cripto na rede da Ethereum, você vai pagar taxa a nível de que você paga em Phantom, Avalanche, cara, Solana não, porque Solana é ultra barato, mas Polygon, a sidechain da Polygon, você vai pagar esse nível de taxa, que é extremamente barato para vir o que a gente viu em cripto em algum dia, que você pagava de $50 numa taxa da Ethereum. Perfeito. E aí então, Bill, só antes da gente seguir aqui nessa comparação entre Cosmos e Ethereum, né, e mostrar agora como que esses ecossistemas vão se comportar e competir ali agora, tendo essas soluções de segunda camada com mais utilidade, digamos assim, como que você está vendo, junto com todas essas atualizações que estão para vir com a Ethereum, a perspectiva de investimento e de agregar valor em torno da Ethereum, né? Não só a IP 4844, mas as outras também importantes que a gente vai ver ao longo desse ano. Cara, como eu disse, o nosso roadmap de estudo, de análise, no que a gente mais está prestando atenção ao longo de 2023, a 4844, essa atualização da Ethereum, ela é o nosso top 1 em questão do que estamos olhando mais, que estamos gastando tempo olhando. Óbvio, isso tem a ver com o tamanho da nossa posição em Ethereum, enquanto o Ether representa dentro da nossa carteira. Hoje, cerca de 48%, 50% da nossa carteira é Ether. Tá? Então, é contra-intuitivo a gente gastar mais tempo em outra coisa que não seja isso. Tá? Eu sempre falo, se você tem um ativo que representa a maior parte da sua carteira, é lá onde você deve gastar a maior parte do seu tempo. Tá? Para você ter atenção para onde esse ativo está desenvolvendo, para você melhorar o seu capital intelectual em cima disso. Então, obviamente, pelo tamanho do Ether dentro da nossa carteira, faz sentido que a gente esteja olhando bastante para o roadmap da Ethereum daqui para frente. Então, vamos lá. Próximos pontos. A gente está olhando bastante para a IP 4844, mas a gente não está vendo só o impacto dela para Ethereum. A gente está tentando entender como que ela vai impactar as soluções de segunda camada como um todo também. Então, a gente tem um ecossistema de diversas soluções, quando a gente fala de segunda camada, que estão desenvolvendo sua tecnologia ainda. Tá? É importante ressaltar que a gente está falando de um shopping, que a camada base ali está preparada e estão surgindo os novos andares com as novas lojas. Só que essas lojas elas estão em construção ainda, e muita coisa nessa construção pode dar errado. Entendeu? Não está definido ainda quais são as melhores lojas, quais já estão recebendo mais clientes. Tudo isso ainda é um quadro em branco que vai ser definido ao longo dos próximos anos. Então, os próximos passos que a gente vai gastar tempo, pelo menos nesse primeiro semestre, é tentando aprofundar nosso conhecimento nas soluções de segunda camada. Tá? Então, Polygon, Arbitrum, Optimism, Starkware, Mutable X, GK Sync. Então, todos os players que estão desenvolvendo tecnologias que nós achamos interessantes de segunda camada, a gente quer entender melhor o ambiente de desenvolvimento, o ecossistema, a visão desses caras, a equipe que está lá dentro, tá? E como a IP 4844 pode impactar positivamente ou negativamente para esses projetos, tá? A gente sempre fala que a gente investe para o longo prazo, a gente sempre procura um projeto bom, com vantagem competitiva sustentável, com uma equipe muito boa, mas entender os gatilhos, o que faz esse ativo ele ser atraente ou não ser atraente naquele momento, também é importante. Tá? Então é o que a gente está olhando bastante para o momento. E aí, mais para longo prazo, como eu disse, Ether é a nossa principal posição da carteira, a gente está bem atraído para o ecossistema da Cosmos.
pela questão de desenvolvimento mesmo. Acho que eles estão com um roadmap bem legal e a comunidade lá dentro, tudo que está sendo desenvolvido, toda a atividade que tem dentro do ecossistema da Cosmos é algo que está chamando bastante a nossa atenção. Então, realmente, por ser um ecossistema que pode ter um crescimento legal, criar um nicho de mercado ali, ter uma vantagem competitiva dentro de um público específico, a gente está começando a olhar com mais carinho. A gente está olhando bastante tempo, com muito carinho para o ecossistema da Cosmos, né? Mas nunca chegamos a investir lá. Mas eu acredito que as coisas ao longo do tempo estão se maturando e estão ficando um pouquinho mais claro qual o papel da Cosmos dentro dessa dinâmica competitiva de plataforma de contrato inteligente. Pessoal, vocês estão vendo agora aí na tela a apresentação e aí a gente está justamente falando dessa comparação entre o ecossistema da Ethereum, então, que também tem as soluções, né, as redes de segunda camada, e o ecossistema da Cosmos. É importante deixar claro também, né, que existem vários outros ecossistemas, né, iguais os ecossistemas da Solana, da Polkadot, da Avalanche, né, então o mercado cripto ele passa por muitos outros ecossistemas, mas para a gente conseguir se aprofundar então mais nesse tópico e fazer agora uma comparação mais de comparar em perspectiva de investimento se faz mais sentido investir em qual desses ecossistemas e como capturar valor em cada um deles, né? Como que vocês tratariam isso? Até porque existe uma diferença muito grande na captura de valor, que é a criptomoeda ETH, que é o que a gente normalmente usa como sendo a principal representante do ecossistema da Ethereum, e a criptomoeda Atom, que é a principal representante do ecossistema da Cosmos, né? Cara, de maneira muito simplificada, que eu acho que não tem muito o que enrolar, né? Todo tipo de atividade que acontece no ecossistema da Ethereum, de alguma forma o token Ether acrua valor. Porque toda a transação que acontece no ecossistema da Ethereum, e até mesmo nas segundas camadas, ele se reflete numa maior movimentação, e essa maior movimentação eventualmente se reflete no caso da Ethereum, numa maior queima, mas também se reflete numa maior pagamento de taxas para os seus validadores. E por conta disso, basicamente toda transação ela volta ali pro token holder do Ether, porque você tem um driver, né? Você tem um motivo para você comprar Ether muito claro. No caso da Cosmos isso não acontece, basicamente porque as AppChains elas têm ali a liberdade, a soberanidade, né, para se criarem lógicas próprias ali que não necessariamente necessitam do token Atom para existirem. Então esse é um dos motivos, por exemplo, acho que se não o principal motivo, que ainda deixa a gente um pouco pé atrás ali em relação a Cosmos como investimento. Mas a gente olha para o ecossistema da Cosmos por conta da dinâmica que está sendo criada lá e eventualmente alguma aplicação específica pode ser um investimento interessante. Ô Igão, mas papo reto. Sim ou não, mas aquele sim ou não embasado. Você acredita no ecossistema da Cosmos? Cara, eu vou usar meio que um argumento, assim, que a gente... Inclusive, eu tava tendo com o Caião, que cuida do atendimento, que ele me falou um negócio que ficou muito na minha cabeça, assim. Que quando você pega um sistema operacional como o da Linux, eu tava vendo isso por causa de um podcast do Vitalik, muitas pessoas falam que o sistema operacional da Linux não teve sucesso, né? Porque ele não atingiu as massas igual, por exemplo, um Windows ou um macOS. Só que o sistema operacional da Linux ele é utilizado por várias aplicações específicas, em nichos muito específicos, na qual ele é muito eficiente. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que uma aplicação específica da Cosmos, ou um grupo de aplicações específicas da Cosmos, eles sejam muito populares. Eles apresentam um produto tão popular que eles sejam altamente demandados e o usuário final nem entenda que ele faz parte do ecossistema da Cosmos, por conta da arquitetura da Cosmos. Entende? Então, eu acho que essa que é a vantagem. Só que, infelizmente, não dá para responder se é um bom investimento ainda para Cosmos, porque você não tem dinâmicas para que o token Atom consiga absorver esse valor. Se esse token Atom conseguir absorver valor, cabe fazer uma análise muito mais minuciosa e específica para entender se as aplicações que têm potencial dentro do ecossistema da Cosmos realmente vão conseguir atrair uma base de usuários que realmente façam que, no final do dia, o token Atom suba de preço. Sim, mas até um paradigma, vou dizer assim, de pensamento que é importante a gente quebrar, que não necessariamente a melhor forma de você se expor ao ecossistema da Cosmos seja comprando token Atom, né? Então, esse é o ponto. Então... O Richard, inclusive, aqui num dos comentários, ele falou, olha, pessoal, tem algum projeto sendo desenvolvido ali nesse ecossistema da Cosmos que ele capture mais valor, já que o token Atom, ele é como se fosse uma moeda usada só dentro de uma das cidades do ecossistema da Atom, né? Enquanto que na Ethereum a gente tem uma moeda principal que é usada, né? Meio que em comum entre todas essas
empresas e todas essas redes, né? Então tem alguma outra ali dentro Legal. do ecossistema da Cosmos que possa capturar o valor, já que o token Atom ele acaba não conseguindo agregar tanto assim, né? Cara, legal, boa pergunta. Quem foi que fez a pergunta? Foi o Richard. Richard, boa pergunta, cara. Então, essa visão que a gente tem, tá? Que talvez a melhor forma de você não se expor ao ecossistema da Cosmos não seja o token Atom em si, seja alguma app chain, seja alguma aplicação que é dominante ali dentro. E assim, levando em conta a minha humildade intelectual, que a gente nunca chegou a gastar muito tempo olhando para o ecossistema da Cosmos individualmente a nível de essa app chain, vou analisar essa app chain, depois eu vou analisar essa, depois eu vou analisar essa. A gente sempre olhou para o ecossistema da Cosmos de uma forma mais macro, de entender como um todo tudo estava sendo desenvolvido ali. Então é muito difícil chegar aqui e ter uma tese de investimento, falar coisa tal é boa, coisa Y é boa, coisa X é ruim, tá? Porque a gente nunca parou realmente para estudar, então seria muito pouco embasado eu chegar aqui e falar estamos animados com tal app chain. Mas por tudo que a gente vem estudando de Cosmos até então, se hoje eu fosse parar para estudar o ecossistema da Cosmos, gastar meu tempo pensando na melhor forma de eu me expor dentro desse ecossistema, eu destacaria duas posições específicas, tá? A primeira é a Osmosis, porque a Osmosis é o hub de DeFi dentro da Cosmos e a gente entende a importância de DeFi como um todo. O DeFi é uma atividade fundamental em qualquer ecossistema e principalmente é a atividade mais resiliente em qualquer ecossistema. O que você precisa fazer, você acaba passando por DeFi. Tá? E a Osmosis ela tenta se posicionar ali como um hub de DeFi dentro do ecossistema da Cosmos e principalmente se comunicar com todas as app chains da Cosmos. Ela não tenta ser, vou dizer assim, autossustentável, ela não tenta ser a Osmosis por si só, ela tenta ser uma infraestrutura para todas as app chains que estão conectadas no ecossistema da Cosmos. Não fui mais a fundo no ativo a ponto de poder dar alguma opinião mais embasada aqui. E o segundo ponto seria de WideWex. Tá? Hoje, quando a gente pega um mercado tradicional, mercado financeiro tradicional, 80% das transações financeiras no mercado financeiro tradicional, elas vêm de derivativos. E 20% vem de compras, spot, né? Se realmente fui lá e comprei um ativo. No mercado cripto, 80% vem de spot e 20% vem de derivativo. Então é um volume muito menor. Por quê? Porque o mercado de cripto, o mercado financeiro dentro de cripto, ele ainda está pouquíssimo evoluído. Quando o mercado ele vai se maturando, vai evoluindo em termos de infraestrutura, os usuários que estão utilizando aquilo são usuários mais sofisticados, que sabem utilizar derivativos, que sabem utilizar outros instrumentos financeiros que não sejam o trade spot, esse volume ele tende a subir. Entendeu? Eu realmente acredito que a WideWex, em termos de produto, eles estão muito bem posicionados. Tá? Eu gosto do produto. Já utilizei o produto, acredito que em termos de modelo de negócio eles estão muito bem posicionados. Hoje eles têm um rombo imenso em termos de tokenomics, uma política monetária gigantesca. Se eu não me engano, é uma das maiores inflações, quando você pega top 50, top 100 ali, cripto, é uma das maiores inflações em termos de quantidade de tokens que estão para entrar no mercado ainda. Tá? Eu sei que esse daqui é um buraco muito grande de tokenomics do ativo e eu já estudei bastante modelo de negócio, gosto do modelo de negócio. Acredito que eles estão no mercado que tem um TAM. TAM basicamente é o quanto esse mercado pode crescer, o quanto minha empresa tem de público para alcançar. E eles têm um público gigantesco para alcançar, porque eu acredito que o crescimento, o sucesso da WideWex está completamente direcionado com o crescimento de cripto. Tá? Então eu olharia bastante proativo no sentido de entender o caso de uso, entender o derivativo, como que tudo isso se encaixa dentro de DeFi como um todo, até para entender para onde provavelmente DeFi em cripto vai caminhar. Porque esse número de 20% sendo utilizado de derivativo vai aumentar. Isso para mim é uma das poucas certezas que eu tenho. Vai aumentar. E tem poucos caras que vão absorver essa demanda. Pode ser uma de GMX, pode ser uma de WideWex. Tem vários players aqui que estão se posicionando para tentar absorver isso. Então, o ecossistema da Cosmos, eu olharia para esses dois caras, que podem crescer, podem ser dominantes ali dentro, pode ser uma boa forma de você se expor ao ecossistema da Cosmos, tá? Mas, como eu disse, umidade intelectual total, a gente nunca parou para olhar com atenção o ecossistema da Cosmos. Quando a gente parar, a gente vai vir aqui, vai trazer conteúdo e vai falar com um pouco mais de convicção para vocês. No caso da Osmosis, se tivesse que me falar
provavelmente não dá para colocar, não dá para retirar os Moses, acho que dessa escolha, pelo fato dele ser um pilar de DeFi, é basicamente uma infraestrutura, né, dentro do ecossistema da Cosmos. Mas também tem outro fator que eu gosto muito, que é o time. Assim, eu particularmente só conheço o fundador, eu nunca estudei o projeto ao fundo, mas um dos cofundadores e meio que a imagem principal do protocolo está muito relacionado ao desenvolvimento da Cosmos como um projeto como um todo. Ele é muito bem relacionado. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque significa que o cara sabe para onde é a estratégia do ecossistema, o cara tem ali contatos, enfim. O cara é conhecido na comunidade, tem realmente é um cara bem conceituado. Tem um outro projeto de DeFi, que eu não vou comentar aqui o nome para o pessoal não ficar perguntando, mas eu leio muito em relatórios. Ele vai na linha de DeFi, e se eu pudesse não falar um projeto, cara, mas eu acho que falar um setor, talvez, mas gostei muito do que o Bills falou, assim, humildade intelectual, mas não entendo tão bem o tokenomics da Cosmos, mas talvez para algum projeto que se relacione talvez com staking, dado tokenomics 2.0, procurar alguma coisa nesse gênero, dependendo de como o ecossistema crescer. Enfim, procurar essas coisas que são mais... Liquid stake na Cosmos. Exato, eu esqueci o nome do projeto específico que está tratando de liquid stake na Cosmos, mas eu olharia para isso. Basicamente projetos que basicamente conversam com a infraestrutura do ecossistema. Principalmente considerando um ecossistema que, assim, ele é tão... Acho que descentralizado não é a palavra certa, assim, mas é exatamente o desenho que você colocou no slide, né? Ele não está dentro necessariamente de uma caixinha. Então você pegar um projeto, cara, igual a Osmose, que ele tem uma relevância muito grande num ecossistema tão... Não é pulverizado a palavra, mas assim, talvez não tão conectado, pode ser uma vantagem, pode ser assim, um viés interessante. Vou até aproveitar para a gente poder passar para o nosso próximo tópico, mas antes a Sofia está perguntando aqui como fazer para renovar o curso, né? Sofia, o Caião ali ele já chegou a te responder, que é só entrar em contato com o nosso suporte, que está no link aí na descrição, que eles vão te auxiliar, né? O curso ele é uma parte lá da nossa assinatura da Mercúrios, que é a Mercúrios Pro, e lá vocês vão encontrar, além do curso completo de como investir em cripto, do básico ao avançado, seguindo os nossos princípios e a nossa maneira de análise, também a carteira de criptos com estratégias selecionadas lá pela Mercúrios Research, tá? Então, se você quiser ter acesso a essa carteira de criptomoedas e também esse curso completo, além do suporte, vários outros benefícios, uso de alavancagem, opções para proteção da carteira e várias outras, é só entrar no link aí da descrição para poder falar com o nosso especialista e ele ver se o produto vai se adequar para você ou então para poder tratar com renovação, alguma outra coisa no tipo, e o link também vai estar aí nos comentários para vocês, viu, pessoal? E, bom, avançando então, só antes de avançar para esse próximo tópico, então, se eu entendi, a gente continua achando que a Ethereum hoje é uma cripto melhor do que a Cosmos e tem algumas destravas de valor que poderiam talvez acontecer ou com a Atom no ecossistema da Cosmos ou com outras criptos ali dentro desse ecossistema, né? Com certeza, eu acho que comparando a ETH contra a Atom, a gente está falando de algo muito mais consolidado, tanto em termos de infraestrutura quanto em termos de mercado. Quando eu digo quantidade de soluções que estão ali dentro, quantidade de usuários que estão ali dentro, e em questão de tokenomics também. Então eu tenho certeza, o token Ether ele tem muito mais destrava de demanda, ele tem muito mais usabilidade do que o token Atom. Então isso nos leva a crer que provavelmente o Ether ele tende a ter uma performance melhor do que o Atom no longo prazo. Então é por isso que a gente investe bem em Ether, mas não investe tanto em Atom. Na verdade, a gente não tem uma posição em Atom hoje justamente por essa falta de demanda. Isso não é ser torcedor, isso é simplesmente analisar os fatos, né? Perfeito. Então, e aí eu só queria então trazer mais uma ressalva aqui que está na nossa apresentação, que a gente chegou a falar, né, que existem vários outros ecossistemas, vários deles estão construindo as suas próprias infraestruturas. Inclusive, comentem aí, pessoal, se vocês quiserem que a gente traga mais podcasts comparando e mostrando para vocês como que funciona a estrutura de outros ecossistemas do mercado cripto, né? Mas a gente também tem vários outros, como a própria Solana, a Polkadot, a Avalanche, né? Então, olhando de uma maneira geral ali, não só para o ecossistema da Ethereum e para o ecossistema da Cosmos, mas se você também tiver algum comentário sobre algum desses outros ecossistemas, o que você está vendo ali para a evolução desse futuro das infraestruturas em cripto assim e para afetar os investimentos também? Cara, a Avalanche, eu confesso assim, vou usar a expressão do Bills, umidade intelectual, não vou saber dizer assim, discorrer tão bem,
A gente já fez alguns estudos, assim, mas eu hoje eu não tenho muita visibilidade do roadmap da Avalanche, então não posso falar muito. O caso da Polkadot, quando eu falei anteriormente desse espectro, não significa que por ele ter essa dinâmica dos leilões, ele necessariamente seja ruim, ele só tem uma dinâmica diferente, que inclusive preza eficiência, e é um ecossistema que está capitalizado, o time de desenvolvedores é muito bom, né? O time de desenvolvedores tanto principal, quanto o time de desenvolvedores das principais parachains. Eles têm um roadmap que ele acaba sendo cumprido de uma maneira meio silenciosa, assim, então as atualizações elas vão acontecendo, talvez elas só não tenham o mesmo nível de atenção do mercado, a mesma narrativa que outras atualizações. Mas é um projeto que, assim, ao longo desse bear market, ele vai ter que construir ainda mais e vai ter que criar estratégia interessante para poder atrair usuários. Solana, acho que as pessoas em geral sabem a nossa visão. Infelizmente, a questão do FTX e do Sen, da Alameda, contaminou o ecossistema de uma maneira que hoje é até difícil a gente avaliar esse nível de contaminação em DeFi. E como DeFi é infraestrutura de um ecossistema, é bem complicado a gente continuar no ecossistema. Quebraram várias das nossas teses, mas em compensação tem ali um nicho que está se formando muito forte, que é o nicho de NFTs, tem um time de desenvolvedores que continua trabalhando, as atualizações continuam sendo feitas, eu ainda considero uma excelente alternativa a máquina virtual da Ethereum, a tecnologia da Ethereum. Ele inclusive tem passado por movimentos que a Ethereum já passou, porque tem buscado diversificar os softwares, né, que são utilizados ali dentro. Tem outros VCs, não só assim, apesar de a Alameda ter saído, tem outros VCs que continuam investindo no ecossistema. Então, assim, eu e o Bruce, a gente discute bastante sobre isso. O que a gente busca fazer é mapear o que a gente quer acompanhar no ecossistema, e quando essas coisas elas forem acontecendo, a gente vai vendo se faz sentido a gente aprofundar um estudo e, eventualmente, por exemplo, voltar numa alocação, até mesmo aumentar ou diminuir uma alocação. Então, assim, de panorama geral, acho que desses caras que você colocou é isso. Ô Bills, como que você vê o futuro aí para poder investir nessas infraestruturas de cripto? Cara, foi um pouco em linha do que eu falei com Ethereum e Cosmos, tá? Eu prefiro muito mais enxergar em termos de diferencial competitivo, diferencial tecnológico e adoção, tá? Esses são os dois principais pilares que eu levo em conta, que eu mais tento buscar quando eu estou olhando para uma plataforma de contrato inteligente. Querendo ou não, a plataforma de contrato inteligente, ela é um sistema operacional, né? Igual a gente comparou com iOS, com Android, com, sei lá, todos os outros ecossistemas você pode utilizar também a questão do Windows e da Linux, tá? Mas é um sistema operacional. Você tem um sistema operacional que ele já tem adoção, que ele já é testado, que ele já tem uma base de clientes, que ele já tem uma base de desenvolvedores muito grande. Você quer criar um produto que é um Ctrl-C, Ctrl-V desse cara, você não vai ser bem sucedido. E a gente teve vários projetos, várias empresas que fizeram isso e não foram bem sucedidas. Tá? Então, se você não está buscando gerar um diferencial tecnológico, eu provavelmente acredito que você vai seguir por um caminho que você não vai ter adoção. Tá? Então, eu estou olhando principalmente para os caras que estão com uma proposta de valor, uma proposta de tecnologia diferente da Ethereum, diferente do que a gente já tem hoje, tá? Que eu considero a Cosmos, considero a Polkadot, considero a Solana, que eu acho que é bem interessante, e principalmente na questão da adoção. A adoção para você saber se o mercado está comprando a sua proposta. Tá, eu vou fazer tal coisa para o público X. Cara, o público X é um público grande? É um público que vai comprar o seu mercado, que vai comprar a proposta de valor, o produto que você colocou para ser vendido. O seu público, ele está disposto a comprar isso? Ou é só coisa da sua cabeça? Ou é só você que acredita que, pô, a minha plataforma de contrato inteligente tem a puta de uma proposta revolucionária, não sei o quê. Isso faz sentido para o mercado? O mercado vai comprar isso? Tem um conhecido meu que ele está vendendo uma casa. E ele falou, minha casa vale 1 milhão. Eu falei, beleza, quanto tempo está vendendo? 5 anos. Qual foi a proposta mais alta? 800 mil. Falei, cara, sua casa não vale 1 milhão. Sua casa vale 800 mil. Sua casa vale o que pagam. Não o que você acha que vale. Essa é a lei do mercado. Oferta e demanda. O preço de um produto é o quanto estão demandando para aquele produto. Certo? Então, basicamente, essa é um pouco da minha visão. Eu sempre tento lembrar isso quando estou olhando para a plataforma de contrato inteligente. Chega o CEO lá, estou com muito dinheiro, tenho uma proposta revolucionária. Beleza. E o usuário? E o cliente?
Quem está comprando? Quem está desenvolvendo aí? Ninguém ainda? Não. Então, beleza. Aposta. Fica lá na caixinha de aposta. Quando você realmente se provar, quando você validar o seu produto, essa é a lógica do MVP, né? É o mínimo produto viável que você lança no mercado para ser validado se o mercado compra ou não compra o seu produto. Quando você validar que o seu produto tem demanda, tem usuários, tem desenvolvedores, aí sim eu vou começar a olhar para você. Aí eu vou falar, beleza, aí eu vou querer comprar o seu ativo. Porque se eu ficar comprando um monte de aposta, um monte de ideia revolucionária que ainda não é nada, a minha chance de perder dinheiro é muito maior do que a minha chance de ganhar. E aqui, na Mercúrios, a gente sempre prioriza, primeiro, não perder do que ganhar. Parece simples, mas é uma lógica que muda completamente a forma como você vê investimento. Quando você olha para um ativo, primeiro você olha, quanto que eu posso perder? Depois você olha, qual que é a minha probabilidade de ganhar? Muitas vezes você não passa para o segundo passo. Você para no qual é a minha probabilidade de perder. Então eu sempre olho qual é a minha probabilidade de perder num ativo que não tem usuários, num ativo que não tem desenvolvedores construindo ali dentro. Pô, minha probabilidade de perder é muito grande. Então eu vou nas certezas. Eu deixo as apostas para depois. Quando as apostas virarem algo mais firme, virarem algo mais consolidado, aí eu começo a olhar para isso com um pouquinho mais de atenção. Então é assim que a gente tenta olhar hoje o ecossistema de plataformas de contrato inteligente. Por isso que a gente não aposta, né? Por isso que a gente investe em Ether, a gente investe em Polygon, a gente investe em Polkadot, e a gente investia, mas deixou de investir em Solana, porque eu acho que Solana voltou para a questão de aposta. Eu vinha muita adoção, via muita atividade, via uma perda de confiança, e hoje acreditar que a Solana ela vai voltar para o patamar que ela era antes, de confiança, de reputação, de atração de base de usuários e desenvolvedores, é uma aposta. Então a gente decidiu falar, aposta a gente não faz. A gente não aposta com o dinheiro dos nossos clientes. Então a gente deixou a Solana de lado e ficamos só nesses 3 cases. Então é basicamente assim que é pelo menos o nosso framework, o nosso mapa mental na hora de olhar esse projeto. A gente mapeia, a gente analisa vários. Pelo menos uns 10 que a gente olha todos os dias de plataformas de contrato inteligente, de propósito e tudo mais. Mas investir mesmo, a gente é um pouquinho mais criterioso do que isso. Cara, eu vou só complementar um negócio que o Bills falou, assim, até usando um exemplo do mercado tradicional. Eu lembro muito quando a gente tinha o Windows Phone, né? Que, assim, foi um projeto que a Microsoft investiu bastante dinheiro. E, cara, eu já tive todo tipo de celular, porque eu sou extremamente desastrado com celular. E eu tive o Windows Phone, assim, pra mim como usuário, Igor, eu gostava muito do Windows Phone, assim, pelo UX, eu achava ele simples para utilizar, etc. Mas era a minha realidade. E tinha um problema no Windows Phone que era muito claro, que ele não conseguia atrair desenvolvedores para ter as aplicações que tinham no Android e no iOS. E eu acho que isso que o Bills falou é exatamente... É basicamente acho que um exemplo em cripto do que aconteceu antigamente. Porque vários dos projetos que existem hoje, eles podem ter comunidades realmente fortes, como por exemplo Solana e Polkadot. Mas pode ser que essas comunidades elas sejam nichadas e o projeto não vá para frente para ter uma adoção global, entende? E talvez aplicações grandes, né, assim como existem aplicações grandes em celulares, aplicações grandes não vão para esses ecossistemas. Quer ver um exemplo? O Uniswap hoje, por exemplo, que possivelmente do ponto de vista de aplicação é a maior aplicação de cripto, não está na Solana e na Polkadot. Então é isso que faz a gente ter um nível de confiança diferente nesses projetos, a ter um nível diferente de confiança, por exemplo, no próprio Ethereum. Bill, só antes da gente encerrar aqui, você quer falar com o pessoal sobre a novidade aí, o podcast que você e o Igão vão estrear? Não, legal demais, cara. Bom, basicamente, eu, Igão, aqui, todo o pessoal da gestora da Mercúrios aqui, que toca o fundo da Mercúrios, a gente tava vendo que a gente não tem um espaço exclusivo pra gente compartilhar nossas ideias. Fica sempre invadindo o espaço aqui do pessoal da Mercúrios Research. Exato, o Carlos ele parece bonzinho, mas ele fica bravo comigo o tempo todo, né? E aí, basicamente, a gente fica invadindo aqui o espaço do Casual, dos Crypto Insights e tudo mais. Então, a gente viu que a gente precisava desse espaço pra gente falar, pra gente trazer as nossas ideias e principalmente da gente falar como a gente faz investimento, como a gente toca o fundo da Mercúrios, como a gente faz as nossas análises, o que a gente pensa sobre investimento, trazer convidados do mercado que queiram falar de cripto e principalmente queiram falar de cripto de forma simples, tá? A ideia é parar de ficar falando de ZK Rollup, e falando de coisas técnicas que ninguém entende, e falar de cripto de coisas simples. Falar, olha, eu invisto em cripto, eu invisto em Ethereum por causa disso. E ser uma linguagem muito simples e acessível à maior parte do nosso público. Então, daqui 2 semanas, tem que ser nessa segunda-feira, na próxima, que eu não sei que dia é, já tomei 2 copos de cervejas, mas a gente vai a gente vai começar o Crypto Pickers. O Crypto Pickers, ele é o podcast, o espaço ali dos investidores que selecionam as melhores criptos. Que é isso que a gente faz, A gente faz análise fundamentalista de cripto para selecionar as melhores criptos. Então, esse vai ser o espaço para os selecionadores das melhores criptos discutirem as suas ideias, fazerem muitos devaneios e debaterem teses de investimento, debaterem as melhores criptos e debaterem também muitas coisas do mercado tradicional que a gente acredita que vale a pena para
trazer insights pro mercado de cripto, tá? Então vai ser toda segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira, sem ser essa, a outra, às 10 da manhã. Então todo dia, toda segunda-feira, para começar a semana de vocês, de manhãzinha aí, tomando café para quem acorda à tarde, acompanhar o Crypto Pickers, vai ter eu, vai ter Igão, vai ter os analistas da Asset, vai ter o Gabriel Faria aqui para trazer a personalidade única dele, que eu sei que vocês adoram. Então é isso, cara. Eu realmente estou bem feliz com esse projeto, muito feliz mesmo. A gente está trabalhando nele há muito tempo. Mais de um ano trabalhando nesse projeto, e ele vai sair do papel daqui 2 semanas. Então, cara, convido todo mundo a ir lá participar, vai ser no horário do Crypto Hoje, o Crypto Hoje já tem uma audiência muito boa, então espero que todo mundo participe lá pra ouvir nossas ideias, passar feedback, a gente tá super aberto a feedbacks, como melhorar. Provavelmente o primeiro vai ser uma porcaria, mas ao longo do tempo a gente vai melhorando, porque a gente é faminto em melhorar e fazer coisa boa aqui na Mercúrios. É isso, Carlinhos. É isso, pessoal. Encerrando essa live aqui, vocês já vão ser redirecionados lá para o Crypto Pickers. Vai acontecer na segunda-feira, não essa próxima, mas na outra, às 10 da manhã aqui. E aí vai tomar um dos meus espaços aqui de um dos Crypto Hoje na semana, mas eu tenho certeza que vai valer a pena aí para vocês, beleza? A gente se vê nas lives na semana que vem e até mais, pessoal.